Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas, para discutir saúde, especialmente no contexto que nós estamos vivendo da pandemia Covid-19. O tema de hoje será um tema associado à discussão sobre a transmissão do novo coronavírus entre animais. O nosso convidado é o professor, pesquisador Paulo Abílio Varela Lisboa, que é médico formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e com mestrado em ciências veterinárias pela Universidade Federal Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual carinhosamente chamamos de Rural, e também atua como servidor da Fiocruz e pesquisador do Núcleo de Experimentação de Tecnologias Interativas em Saúde, o NEXT, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Desenvolve também projetos associados à vigilância e controle de zoonoses no âmbito do ICICT, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, e vem atuando em várias frentes nessa inter-relação entre informação e comunicação no âmbito do controle da vigilância de zoonoses no Brasil. É um prazer para nós contar com a presença do Paulo aqui para discutir com a gente esse tema. Eu vou convidá-lo para a nossa conversa. O esquema é o mesmo, Vocês podem fazer perguntas assim que vocês desejarem, e aí eu vou repassando para eles, tá bom? Oi, Paulo, olá, meu tudo amigo bem? Igor, bom dia, Tudo bem? tudo Bom jóia? dia, como é que você está? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo jóia, Gostaria perfeitamente. muito de agradecer você ter aceitado participar dessa conversa, para compartilhar conosco a sua experiência, seu conhecimento. Fico muito contente com isso, Especialmente sabendo que nas últimas semanas, na verdade, desde o início da pandemia, já vem essa discussão dos animais, especialmente domésticos, mas os animais em geral, poderem transmitir o novo coronavírus. Mas antes de perguntar isso para você, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência como pesquisador, professor, falasse um pouquinho da trajetória, que você é formado em medicina veterinária, com mestrado em ciências veterinárias, vem atuando como pesquisador nas interfaces entre comunicação, informação e saúde. Queria que você falasse um pouco como é que foi se dando a sua formação e também essa migração interdisciplinar. Perfeito. Bom, então, é curioso, porque eu formei, assim, eu formei em veterinária pensando em ser veterinário, que sou, na verdade, e sempre pensei, vou trabalhar em clínica, vou atender cachorro, gato, cavalo, boi, o que fosse, e sempre exerci, assim, eu fiz esse ano 30 anos de formado, me formei em 89, e metade da minha vida, da profissional, foi exercendo atividade clínica até o momento em que eu tive a oportunidade de fazer o concurso para a Fiocruz, e era especificamente concurso para a área de cirurgia de primatas não humanos, antigo CECAL, que hoje é o ICTB, que é o Instituto de Ciências de Tecnologia de Biomodelos, e aí eu dei sorte no sentido de ter estudado e ter feito a prova e ter passado no concurso, e aí entrei para o ICTB, naquela época do CECAL, comecei a exercer e sempre publiquei trabalho, sempre gostei de participar um pouco dessas atividades. Ao longo da nossa trajetória, assim, eu senti, da minha trajetória assim, como veterinário, eu sentia sempre uma dificuldade muito grande em relação a
a conhecimento. Então, eu sentia, e isso me levou a buscar um pouco o mestrado, me aprimorar um pouco mais, porque eu sentia um pouco de carência daquele ato que quando a gente termina a faculdade, cadê o conhecimento, né? Onde é que esse conhecimento está para poder melhorar? Então, você vai fazendo os cursos, o mestrado foi uma consequência disso, né, de participar de um congresso. Desse jeito a gente foi desenvolvendo isso. Aí aqui na Fiocruz foi essa trajetória. Eu fiquei basicamente uns 8 ou 9 anos lá no ICTB, e aí tive a oportunidade de vir para o Next, assim, numa proposta diferente, que era justamente trabalhar com tecnologias, trabalhar com informação e comunicação, que era uma coisa que eu também me incomodava um pouco. A gente produz muito material, Igor, você é melhor do que eu, né, sabe disso, a gente produz muito conhecimento, a gente tem muita pesquisa, mas me incomoda um pouco, às vezes, o fato da gente não conseguir levar esse resultado da pesquisa para a rua, né, para que as pessoas possam especificamente conhecer, ou até assim, ter uma informação que efetivamente seja uma informação consistente e correta. Então, caminho da informação e comunicação, ele veio muito por aí. E aí o trabalho do Next, obviamente, ele era muito desafiador, porque tinha essa interface de trazer a informática, a TI, a tecnologia, principalmente de dispositivos mobiles, apps, ou seja, a gente estava começando, quando eu vim para o ICT, a ter esse boom dos aplicativos, dos telefones. Naquela época o Instagram nem era uma coisa que fosse assim importante. O Facebook estava no iníciozinho também, então assim, né? E agora o Facebook ainda é uma ferramenta muito utilizada, o Instagram mais do que o Facebook, o Twitter na época era o que bombava, na verdade, e a gente ainda vê que o Twitter tem, mas a gente percebe que essa forma de comunicação era importante para a gente poder alcançar principalmente as pessoas comuns que eu digo no sentido que não são da nossa área específica, que não detêm um conhecimento técnico que a gente às vezes produz aqui dentro. Então, isso foi desafiador, a gente fez um TEDx, a gente depois foi buscando formas de levar conhecimento. Por formação veterinária, eu sempre procurei trabalhar e trazer assuntos que pudessem estar nessa interface assim, da saúde, né, e aí a área de zoonoses é uma área que sempre a gente procura trabalhar, porque é importante, a gente tem doenças como leptospirose, leishmaniose, raiva, que estão sempre na ordem do dia. A gente tem a influenza, que assim, apesar de nós não termos casos de influenza aviária no Brasil, né, que é a gripe, que a gente toma vacina praticamente todos os anos, existe uma preocupação da monitoração, a gente sempre está apostando que a influenza, né, ou seja, os surtos de gripe por influenza estarão sempre na ordem do dia como possibilidade de uma nova pandemia. Até interessante porque a Organização Mundial de Saúde, ela apostava muito que uma próxima pandemia nos últimos 10 anos aconteceria por conta de uma influenza e não por conta de um coronavírus, tendo em vista as experiências que a gente teve dos outros 2 surtos de coronavírus desse século que aconteceu. O SARS, que foi no início, e o MERS, que foi mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás. Então, quando a gente olhava para isso, assim, era importante que a gente trouxesse, efetivamente, conhecimento e informação. Então, eu fui agregando mais ou menos tudo isso aí. E aí, obviamente, entra no centro de estudos, trabalha aqui, faz parceria no projeto ali, e a gente vai se desdobrando, porque a gente procura levar o máximo de informação que a gente tem para as pessoas, efetivamente. Não, e fiquei pensando, como você falou disso, e aí uma das questões que circularam muito no começo da pandemia era em relação ao coronavírus em animais. Não novo coronavírus, mas do coronavírus para quais já há vacina para os animais. Queria que você falasse um pouquinho, né, talvez antes da gente entrar, né, no tema do novo coronavírus, quer dizer, os animais já têm no seu, digamos assim, calendário vacinal, de imunização, a imunização para o coronavírus, né? E queria que você falasse um pouquinho disso, e se o coronavírus, né, não o novo, mas o coronavírus
transmissão entre homens e animais? Você fala um pouquinho disso. Perfeito, perfeito. Então, o coronavírus é uma família, né, a família coronaviridae, né, assim, dos vírus dos coronavírus, é uma família bastante antiga, que já é estudada há muito tempo. A gente tem basicamente 4 gêneros, né, 4 espécies de coronavírus, o alfa, o beta, o delta e o gama coronavírus. Os mais comuns são os alfa coronavírus, que são presentes nos animais. Então a gente encontra ele principalmente em cães, gatos, aves, né, de uma maneira geral. E os beta coronavírus, que assim, compreendem um grupo de morcegos, algumas espécies de primatas e acomete o homem. Então, assim, a gente estuda há muito tempo o alfa coronavírus, então, tanto que na medicina veterinária a gente já tem a vacina de coronavírus para cães, que, na verdade, a gente hoje, pelos guidelines mais novos e recentes, ela já até sofre um processo de não recomendação de vacinação em cães por conta do coronavírus ele ser entérico, dele não circular efetivamente, porque em cães ele causa pouquíssimo quadro clínico, então é uma doença que a gente considera de baixíssima mortalidade e morbidade, mas é uma doença que já existe há bastante tempo. Em gatos, o coronavírus felino, ele também é uma doença assim, que a maioria dos gatos tem quadros entéricos, com diarreia, um pouco de vômito, coisas assim, mas que em gato especificamente ele sofre uma mutação, que é uma característica dos coronavírus, né? Eles assim, são vírus muito grandes, então são os maiores vírus que a gente tem em termos de sequenciamento genético, e isso, de uma certa maneira, talvez predisponha a uma mutação. E aí, o coronavírus do gato, que não tem nada a ver, que é um alfa-coronavírus, não tem nada a ver com o novo coronavírus, ele também pode causar, em alguns gatos, uma doença que a gente chama de peritonite infecciosa felina, que é muito específica, muito grave, muito severa e que normalmente leva ao óbito desses gatos. No Brasil, a gente não tem vacina para coronavírus felino, tendo em vista que é uma doença também de uma frequência muito pequena, de uma prevalência pequena, e que você precisa, para validar a vacina, fazer testes, e a eficácia das vacinas de coronavírus, elas não se mostram muito grandes, porque são vírus muito mutantes, então, em função dessa dificuldade, a gente tem, assim, uma série de críticas à vacina. A própria vacina nos Estados Unidos e no Japão, onde ela é aplicada, em alguns países da Europa, a gente acaba entendendo que ela tem uma eficácia moderada, então ela não protegeria totalmente os gatos da doença, né? Da coronavirose do gato. Não tem nada a ver com o novo coronavírus. Isso. Deixar bem claro, entendeu? E a gente tem o coronavírus aviário, né? Que é um tipo de coronavírus que a gente tem vacina para a gente poder fazer efetivamente, mas que também tem uma série de questionamentos em relação à sua eficácia. Então, assim, coronavírus não é uma coisa que a gente conheceu agora, e não, a gente estuda há bastante tempo, é um vírus de extrema complexidade, e exatamente por essa condição que a gente olha, é que a gente fica preocupado, e tivemos essa pandemia exatamente por uma condição assim, de um vírus que já tinha dado o seu ar da graça ao longo desses últimos 100 anos, mas nunca com uma gravidade tão intensa. E aí, na verdade, a gente foi pego de surpresa por esse beta-coronavírus que causou uma destruição assim, absurdamente nas pessoas. É uma pandemia, uma doença extremamente preocupante e grave, né? Ainda que a gente possa dizer que o número de óbitos em pessoas seja pequeno, tal, mas eu não acho nada pequeno se você perde uma pessoa, uma única vida, aquele impacto desdobrado que a gente tem sobre a família, sobre as pessoas como um todo. Nunca é uma única vida perdida, né? A família que está ali no entorno também sofre, então é uma doença muito complexa. Mas o cenário dos coronavírus, de uma certa maneira, estão associados a isso. A gente estuda bastante coronavírus, a gente tem vacina no Brasil para coronavírus canino, mas não temos para coronavírus felino. E a vacina para coronavírus em animais, elas são vacinas, né, feitas com o chamado alfa-coronavírus, então, que não tem nada a ver com as vacinas associadas ao novo coronavírus. E aí é importante que a gente já vai introduzir, porque uma das coisas, né, você é o meu consultor especial, meu mentor em fake news, era exatamente isso, que logo no início da pandemia, as pessoas me procuraram, Paulo, eu preciso da vacina. Você precisa da vacina para quê? Não, porque eu tenho que me vacinar. Vacinar contra quê, né?
Não, com a vacina do cachorro. Querido, pelo amor de Deus, tem nada a ver uma coisa. Então surgiu um boato, um fake news, de que a vacina de animais poderia ser dada em pessoas. Isso não tinha o menor sentido, a gente tem que desmentir, falar. E aí a importância da informação e comunicação. Desde o início a gente combatendo um pouco desconstruindo aquilo que as pessoas, que você melhor do que eu deve saber, assim, né, entendem e fazem fake news sem ter a menor base científica para a gente poder trabalhar, entendeu? Exatamente, perfeito. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu acho que, em parte, isso tem uma questão de uma aflição também que as pessoas têm, né? E se agarrar em expediente de uma catástrofe, que é da pandemia, né? Que vira de ponta cabeça a nossa existência totalmente, né? Nossas práticas afetivas, relacionais, de trabalho, enfim, de todas as ordens, mas também a gente tem essa aflição que leva, às vezes, a se agarrar a alguma esperança ou falsa esperança nesse caso, e até a mesma atrapalhando, enfim, né, uma coisa ou outra. Isso no começo da pandemia também muitas pessoas, mas já tem vacina, né? Que era para a Para canino, animal, né? Para exatamente. animal. Então, quer dizer, isso gera E aí, É. pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode perguntar, pode perguntar. Não, é porque é justamente isso que eu ia falar, assim, né? Quer dizer, o quanto que é complicado também do ponto de vista, né, da pesquisa explicar que essa vacina desenvolvida para animais é para animais, não pode ser utilizada por seres humanos, não tem nada a ver com esse novo coronavírus. Que você falasse um pouquinho disso, assim, né? Que não tem uma coisa Então, nada a ver com a outra. Então, assim, isso é muito importante a gente falar que, assim, desde o início, né, assim, quando a gente estava em março e abril, os primeiros relatos, né, assim, logo no início da pandemia, a gente teve 2 casos de animais infectados com SARS-CoV-2, né, então, com o chamado novel coronavírus naquela ocasião. Isso criou muito alerta, né, e aí, na investigação que se desdobrou, a gente percebeu que eram animais de tutores que estavam infectados e que pegaram a doença, né? Na verdade, assim, eles se infectaram com o novo coronavírus sem ter sinais clínicos, ou seja, né, eles não ficaram doentes, eles não morreram por conta da doença, não tiveram nenhum quadro respiratório associado a isso. E aí, naquele momento, se começou a fazer algumas investigações, e aí, assim, ao longo desses 10 meses, praticamente, 11 meses que a gente tem de pandemia, a gente tem muito pouca informação que mostre que os animais têm alguma importância, animais que eu digo assim, pets, né, cães, gatos, ou animais assim também de zoológicos, dos relatos que a gente tiver, na transmissão para o homem, tá? Então é importante dizer que assim, que a transmissão da Covid-19, ela basicamente acontece entre seres humanos, através do espirro, dos fômites, da mão, é uma doença basicamente exclusiva do homem. Nós podemos infectar os animais quando eu espirro, né, eu estou jogando partículas virais em cima do meu cachorro, do meu gato, e obviamente se uma outra pessoa pega o cachorro na sequência, ele pode se infectar com o vírus na mão, botou no olho, automaticamente ele pode se infectar. Isso não significa que o animal transmite o vírus. Então isso é muito importante que a gente tenha muito claro que o papel dos animais, eles, em momento nenhum, ele foi confirmado como um veículo de transmissão ou como uma importância. Nós sabemos que a transmissão entre os animais pode acontecer, porque é uma doença viral, mas não acontece para o homem. Então, assim, logo no início da pandemia, né, só para você ter uma ideia, Igor, a gente tem hoje nós temos basicamente 30 relatos, só 30 relatos, em mais de 100 mil publicações sobre Covid-19, de animais que foram positivos para o vírus, né? Então, não são animais doentes, animais que foram positivos para o diagnóstico do vírus. E nenhum desses animais estava doente, ficou doente, né? Então, significa que a família estava doente, estava infectada, e aí eu fui fazer um inquérito, fui fazer uma investigação, usei o swab para coletar lá da cavidade oral e encontrei o vírus. O animal estava bem feliz, nenhum desses animais, desses 30 relatos, morreram, a não ser aqueles animais de produção, que são os visões, aquelas marcas animais que na Europa são muito comuns
para fazerem casacos de pele, né? Que aí tem toda uma discussão também que eu acho terrível, né? Assim, você produzir um animal para fazer um casaco de pele, mas lá culturalmente isso tem a sua tradição. E aí lá a transmissão entre esses animais é maior, e aí esses animais foram eutanasiados por uma recomendação do Ministério da Agricultura ou da Saúde lá dos países de origem. Aqui não existe nenhuma informação, e a própria Organização Internacional de Saúde, que é a OIE, ela não recomenda a eutanásia de animais em nenhuma condição. Então, é um olhar que a gente tem da doença mesmo. Lá no início, em março, a Organização Mundial de Saúde, né, ela fez nota, inclusive informando sobre, falando que os animais não tinham um papel importante na transmissão, que não existia essa preocupação. Ele fez uns infográficos sobre os cuidados que a gente, naquela época, ainda, onde a pandemia ainda era assim, pequena, né? A gente não tinha um número tão grande de mortos, nem de infectados como a gente tem hoje no mundo. Naquela época, lá em março, elas já falavam, olha, gente, tá tudo bem, não é para abandonar o animal não transmite, exatamente por conta da preocupação que o pânico que você falou, ou seja, assim, essa necessidade que nós temos de tentar voltar ao normal, de querer estar protegido, de querer de alguma maneira, não, eu vou me agarrar aqui porque eu preciso estar bem, faz com que as pessoas busquem ou gerem um pânico, porque, por exemplo, nos Estados Unidos você teve, como aqui no Brasil também, a gente teve um aumento logo no início da pandemia, quando circulou um pouco essa informação de um animal doente, outro animal doente, abandono de animais. Nós tivemos duas coisas muito interessantes no início da pandemia, principalmente depois diminuiu. Nós tivemos pessoas, né? Então eu sou uma senhorinha, eu sou um senhorzinho, moro sozinho na minha casa, tenho lá meus 5, 6, 7, 8 animais, que eu moro na minha casa, e aí em função da pandemia, o meu filho, a minha filha, né, assim, me pega e me leva, ou eu fico doente e vou para o hospital. Esses animais eles ficam abandonados, né? Ou são postos para fora. Então isso aconteceu muito porque as pessoas tinham medo e aí elas se isolavam ou pegavam seus parentes para poder estarem mais próximos deles naquele pânico inicial, e isso gerou uma série de abandonos. Então, naquele momento lá a gente fez uma publicação até no site da Fiocruz, isso acho que foi em abril, se eu não me engano, falando exatamente sobre essa questão, de que não tinha importância, não era necessário isso, e que os animais não tinham, e muito pelo contrário. Você, num período de isolamento muito grande, você ter um companheiro em casa, né, assim, alguém, né, um animal que te acalenta, que normalmente só te dá amor e carinho, né, assim, tira um pouco essa pressão e esse peso de você estar no isolamento social, de você não poder ver os seus parentes, de você não poder ver os seus filhos, às vezes os seus netos, e você às vezes só tem aquele cachorrinho. Então, assim, a nossa preocupação desde o início era evitar abandono, evitar maus tratos, principalmente com gatos, que gatos já são naturalmente agredidos, né, porque são associados desde o início do século, lá da Idade Média, como coisas de bruxa, né? Então, assim, tem uma crendice de que o gato é um animal do mal, quando, na verdade, o gato é um ser vivo super carinhoso, super queridinho, entendeu? E que está sempre com a gente ali no dia a dia, e que não tem a menor relação com nada disso. Então, era importante que a gente faça. Para mim, o assunto estava meio morto, né? Assim, pô, legal, passou, a gente tem um relato aqui ou outro, até que mês passado, né? Esse mês agora, a gente teve o primeiro diagnóstico de SARS-CoV numa família lá do Mato Grosso, em Cuiabá. Foi feito por uma colega nossa, que é médica e veterinária, de uma família que é a história da disseminação que a gente tem combatido o tempo inteiro. Faça isolamento, assim, tá flexibilizando as condições, pô, legal, mas use a sua máscara, continue fazendo um certo distanciamento, vai fazer uma festa em família, né, use o álcool em gel, procure, assim, manter um pouco o seu isolamento. O que aconteceu com essa família? Eles fizeram uma festa, né, se infectaram, e aí, obviamente, a família toda ficou doente, né, ficou positiva, e os animais que conviviam com essa família também, automaticamente, na investigação do inquérito epidemiológico, ou seja, da família, essa colega nossa, que era veterinária, resolveu fazer a coleta dos animais. E aí, quando ela fez a coleta, os animais foram positivos. Então, né, era um gato e 2 cachorros.
ok, ponto, é uma evidência. E aí foi assim, ai meu Deus, já estamos com coronavírus em animais no Brasil, pelo amor de Deus, Covid-19. E aí aquela coisa que você também, assim, né, é melhor do que eu, domina bem, que é a questão, assim, da matéria do jornal. E aí a Uhum. minha crítica foi exatamente, de animal com Covid no Brasil. Pô, né, aí eu falo assim, às vezes da falta de responsabilidade, e aí é uma crítica realmente, talvez não a pessoa do jornalismo, mas assim, a venda da matéria pela matéria, né? Eu quero uma Uhum. matéria no jornal porque isso vende jornal. É, assim, animais não têm Covid. Covid é a doença que acontece no homem. Animais não têm Covid. E Isso. aí, assim, foi detectado o primeiro diagnóstico, ela podia ter dado uma outra coisa, mas aí você fala assim, animal com Covid, Mato Grosso, cria aquele alerta, todo mundo cria um desconforto e aí volta para aquela situação de pânico que a gente estava lá atrás. Então, a gente fez críticas, eu mandei, não faz muito efeito, né? Mas aí você manda para o editorial do Globo, olha, o título da matéria está errado, não pode ser construído dessa. O texto da matéria até não estava ruim, entendeu? Assim, a matéria em si, né, da colega falando, explicando tudo, mas a manchete é o que fica, é o que vai para a primeira página. E aí É. isso cria um E é impacto também o que muito é negativo. compartilhado no WhatsApp, né? Porque aí você vai ver o Exatamente. título, exatamente. É isso que eu ia até te perguntar. Tem duas coisas nessa, né, disseminação, circulação, por usar um termo melhor, dessa informação. Tem uma coisa que é o sensacionalismo, né? Que caracteriza muito o jornalismo pela apelar a essa narrativa das sensações, né, como forma de vender jornal. Isso há muitos e muitos anos, desde que jornalismo é jornalismo, Exatamente. isso caracteriza. Só que tem uma outra questão que é o contexto que a gente está vivendo, de muita desinformação, né, de muita informação desencontrada também, e de Sim. falta de precisão de informação, e o que fica muito evidente para mim o quanto que no jornalismo mesmo é preciso uma formação para a ciência e para a saúde, né? Para poder compreender algumas lógicas, para poder compreender alguns processos, etc. Primeiro, uma diferença básica, que você falasse um pouco dela antes de eu continuar com outras questões, a infecção pelo novo coronavírus que esses animais estão tendo não significa a doença Covid-19. Significa que eles tiveram contato, né, me corrija se eu estiver errado, significa que eles tiveram contato com um pouco, a família se infectou nessa festa, eles tiveram contato com o vírus, Isso. mas ainda não há, pelo que você está me dizendo, na literatura, né, animais domésticos, vou colocar sobretudo, que tenham desenvolvido a doença da Covid-19. É isso? Perfeitamente, sua colocação está perfeita. Nós não temos a evidência científica de que os animais, assim, eles fazem o quadro de Covid-19. Né? Você encontrar o vírus, né, num cachorro, num gato, em um tigre, qualquer animal, qualquer mamífero, porque o coronavírus ele é um vírus que ele Sim. pode, né, ele pode infectar qualquer mamífero, inclusive o homem, né? Especificamente não quer dizer que a pessoa e que o animal desenvolva a doença. Nenhum relato, né, associado lá na página da OIE, que é responsável por essas notificações mundiais em animais, assim como a OMS monitora, a OIE também monitora, Uhum. encontrou, assim, teve óbito associado ou quadro clínico associado à doença. Então, assim, não existe essa preocupação. E a gente tem batido muito nisso. Olha, não devemos aplicar o termo Covid-19 em animais porque não existe evidência da doença. Eu sei que facilita, né, a informação para os veículos de comunicação ou para as pessoas, mas é aquilo que você falou também, tá? Dependendo da maneira como você alerta ou coloca a matéria, isso cria uma desinformação ou cria um pânico. Então, quando você fala assim, o animal está com Covid, né, assim, é errado você falar isso. Né? Então, assim, o animal foi diagnosticado com o novo coronavírus. É um outro tipo de informação. São pesos Exatamente. distintos. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes nós que somos da área técnica, tanto de humanas como veterinários ou médicos, assim, a informação técnica, muitas vezes a gente tem que adaptar ela para uma forma um pouco mais do dia a dia, porque a gente ainda tem uma população
que têm uma dificuldade às vezes, então, e às vezes nós somos até taxados de sermos muito elitistas, né? E na verdade a gente está o tempo inteiro tentando construir informações que sejam mais simples possíveis para que as pessoas entendam. Por isso que eu falo assim, olha, não tem animal, não tem Covid-19, não existe preocupação, para que a gente possa justamente desconstruir qualquer tipo de informação e de, infelizmente, pessoas que gostam de fazer fake news, né? Ou que gostam de audiência. Eu sempre digo isso, né? Você às vezes gosta de uma audiência a mais em função disso. Paulo, tem uma pergunta aqui muito boa da Regina que eu vou fazer para você. Ela diz o seguinte, ela dá bom dia Regina, obrigado pela sua pergunta. Ela diz que aqui na casa dela, ela está em quarentena, cumprindo o protocolo, mas a gata do vizinho sempre entra na casa, e agora, Dela. depois, né, na casa dela, a gata da vizinha, do vizinho, desculpa, Isso. entra na casa dela. E ela está se sentindo insegura, né, em relação a isso. Ela tem 2 gatos e gostaria de saber qual que é a sua orientação em relação a isso. Regina, obrigado, bom dia por estar aqui com a gente. Então, Regina, assim, eu não me preocuparia em relação ao novo coronavírus, entendeu? Eu acho que nós temos doenças de gatos mais preocupantes, que é quando o gato do seu vizinho vai para sua casa. A gente tem o vírus da leucemia felina, que é um vírus que causa uma doença muito grave em gatos e inclusive, assim, que pode levar ao óbito de uma maneira assim, muito intensa, que tem uma alta prevalência e que transmite pela saliva entre o contato de gato para gato. Não tem nada a ver com pessoas, tá? Então, assim, a preocupação que você tem que ter é exatamente desse contato dos gatos. Mas em relação ao novo coronavírus, assim, é só você não colocar a mão no gato, você não ter esse contato mais próximo. A gente não tem, assim, a gente tem alguns estudos que falam da presença do vírus em peles, tecidos, bancadas, e tudo que a gente tem lido, assim, é que o vírus ele é mais permanente em matéria orgânica, em matéria metal, plástico, ele se torna um pouco mais viável nessas superfícies do que na superfície da pele, efetivamente. E na pele do animal, por conta do pH, por conta da desbiose, até por conta da condição, o animal se lambe, deita no chão, o vírus ele não fica tanto tempo. Então, não existe esse risco também, que a gente tem essa preocupação assim, do gato, né, do seu vizinho, Regina, estar infectado, dele espirrar no gato dele, o gato sair da casa dele e ir para sua casa e transmitir para você. É óbvio que a gente tem que falar do tempo inteiro que, assim, que os cuidados que nós temos que ter para as pessoas, né, também devemos ter para os animais. Se eu estiver infectado, né, mesmo que eu não esteja clinicamente doente, né, então assim, mas eu diagnostiquei positivo, né, então eu devo evitar o contato com o meu animal se eu tenho uma outra pessoa, porque eu pego no colo, espirro, né, jogo o vírus no meu cachorro, no meu gato. Se esse animal for ter contato com uma outra pessoa, ela, né, pode potencialmente também levar o vírus para a boca, para uma mucosa. Então, assim, a recomendação é a mesma. É óbvio que se você mora sozinho e você tem o seu cachorro, você tem que botar comida, você tem que botar... Então, assim, né, a gente fala, faça a limpeza das mãos, faça os cuidados que a gente tem que ter, que são básicos mesmo, de higienização, que já deveríamos ter, né? Eu até acho engraçado porque a gente fala o tempo inteiro assim, né? Olha, assim, reforçamos os cuidados de limpeza, como se fosse uma coisa assim, pô, isso já tem que ser o normal, né? Lavar a mão deveria ser uma coisa normal, né? Em qualquer contato. E só mudando isso, assim, né? A gente viu que agora teve a liberação pela Prefeitura do Rio, eu acho precoce, mas tudo bem, né? Liberou geral, né? Então agora não tem mais flexibilização, tá tudo liberado, inclusive os fast food, né? Aí eu escutei a matéria no jornal, hoje o rapaz falou, não, nós aqui agora estamos reforçando as nossas ações de limpeza nos alimentos. Como você fala assim, gente, isso é o básico, você tem que ter sempre o melhor cuidado de higienização. Então você não tem que reforçar nada. É uma prática que é obrigatória por lei de orientação, por manipulação de alimentos. Então, mas assim, a gente tem que alertar porque as pessoas elas acabam sendo flexíveis demais com esses cuidados.
Mas, Regina, você fica tranquilo, entendeu? Quando o gato do seu vizinho for para sua casa, você bate lá nele, pede para ele pegar o gato. Eu sei que é difícil, às vezes, aumentar o muro, botar tela. Eu tenho um monte de gato em casa também. Mas, assim, eu não me preocuparia em relação ao novo coronavírus. Se os seus gatos estiverem, né, com as vacinas em dia, se estiverem todos certinhos, com os cuidados veterinários de acompanhamento, eu ficaria relativamente tranquilo e não me preocuparia efetivamente com essa preocupação, tá ok? Você falou no começo de um tema muito importante que é do abandono dos animais, né? Que no começo da Covid a gente teve um movimento muito importante, preocupante também, de abandono de animais nesse contexto, pessoas com muito medo, aflitas, às vezes, né, até mesmo por conta das notícias que estavam recebendo, das informações que estavam recebendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre como, do ponto de vista da saúde dos animais, e a gente teve recentemente, me corrija se eu estiver errado, o Dia Mundial, né, dos Animais, no mês Isso, passado. Me fala um pouco sobre isso, né? Porque há cada vez mais uma discussão contemporânea sobre os direitos dos animais também, enfim. E a gente viveu no surto de febre amarela no Brasil, eu vou chamar assim, né? Assassinatos de isso, macacos, isso, né? Eu vou chamar assim mesmo, por conta também de desinformação, né? De pessoas que estavam circulando informação dizendo que o isso, macaco isso, transmitia, isso, né? isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. É uma boa pergunta, assim, e você lembrou de uma coisa que também é muito importante, né? Só para te atualizar, a gente teve agora, eu não vou me lembrar o estado, mas eu acho que foi Santa Catarina. Eu recebi o alerta do aumento do número de primatas mortos, né, por violência associado à febre amarela. Então, assim, a gente ainda vive um pouco essa questão da febre amarela batendo na nossa porta, exatamente porque as pessoas acham que o macaco transmite alguma doença, né? Assim, então, aí as pessoas agridem mais. Isso aconteceu muito realmente em 2016, quando a gente teve o surto. O Instituto Municipal aqui do Rio, né, que é o Jorge Weissmann, que atende e que faz o diagnóstico de febre amarela lá, teve assim um aumento enorme de número de animais que eram espancados, que eram agredidos, suspeitos, né, de terem febre amarela, quando na verdade não tinham. A gente tem uma preocupação muito grande porque o animal, ele é um ser vulnerável, né? Não existe nenhum animal que vai na geladeira, pega o seu próprio alimento, né? O animal não fala, né? O animal, ele assim, óbvio, se ele está na rua, ele vai comer o lixo, ele vai comer alguma coisa, mas eles morrem, né? Então, assim, os animais são seres vulneráveis. As pessoas acham que os animais que estão na rua, eles têm uma vida eterna, e não tem. A média de um animal de rua, hoje, um animal que está na rua, um cão ou um gato, há em torno de 3 a 4 anos, por estudos que a gente acompanha. Então, eles são seres vulneráveis. E eles também compõem o que a gente chama de fauna urbana. Então, eles, ao mesmo tempo que estão ali, eles têm dois papéis. Um que é de fazer companhia para essa população dos homeless, ou seja, né, dos moradores de rua, que é muito grande. Eu indo para minha casa, a gente tem assim, né, passa por vários, e é super comum os cachorros estarem com eles, os gatos também, que é uma maneira de amenizar um pouco esse sofrimento. E aí é interessante que outro dia eu estava indo, o rapaz era um morador de rua, ele dando banho no cachorro lá na rua, pegando a água assim do negócio e dando banho no cachorro. E assim, a gente não tem como resolver todos os problemas sociais, e aquele cachorro ele faz parte dessa fauna urbana. Mas também temos que entender que esse animal que está ali na rua, ele é um animal que ele não tem vacina, que ele não tem, às vezes, um vermífugo, e que ele precisa ser, de alguma maneira, assistido. Porque é esse animal que ele potencialmente pode transmitir doenças, né, outras doenças para o homem. Um animal de rua não vacinado contra a raiva, se ele tem um contato com um morcego infectado, ele pode ficar doente com o vírus da raiva e pode transmitir para uma pessoa, que é uma doença extremamente muito mais grave, né, assim, de monitoração. Então, a preocupação que a gente tem com esses animais da fauna urbana são grandes. E a pandemia trouxe para a gente, assim, num primeiro momento, um pouco desse abandono. A gente monitorava, sempre tem alguns sites e algumas ONGs que monitoram isso de uma maneira mais eficaz,
E aqui, eu vou falar aqui mesmo no campus da Fiocruz, a gente logo no início da pandemia, a gente teve um aumento de abandonos aqui dentro do campus. Então, o projeto de saúde única que a gente tem aqui, que é coordenado pela Carla Campos, que é a diretora do CTB, pela Caroline Ferreira, pela equipe, pela Renata Rezende, que trabalha com a gente, que é um trabalho super bacana, que monitora os animais que são abandonados no campus, que dão assistência. A gente percebeu o abandono desses animais aqui dentro do campus. Então, a gente procurava tirar, dar o abrigo, dar a primeira atenção. Então, assim, isso é muito emblemático, porque esses animais, eles são vulneráveis. Eles são atropelados, eles ficam doentes, e isso é muito importante que a gente tenha um olhar de atenção. Mês passado, a gente teve o mês foi o mês do gato, né? E a gente teve o mês também dos animais. E esse mês, né, na verdade, ontem, a gente comemora o Dia Mundial da Saúde Única, né? Então, a saúde única, que é aquela tríade que compreendem a saúde dos animais, a saúde do homem e a saúde do meio ambiente. E cada vez mais nós temos que estar atentos exatamente a isso. Alguns estudos apontam que mais ou menos assim, 60% das doenças zoonóticas, ou seja, as doenças que são transmitidas do animal para o homem, elas acontecem exatamente pela presença da invasão do homem, né, no meio ambiente, pelo desmatamento, por uma série de ações que fazem com que o homem fique mais próximo do homem, e aí acontece o que a gente chama de transbordamento, ou seja, né, às vezes um vírus que está no animal e que ali ele vive de uma maneira equilibrada, ela acaba passando e infectando o homem. Foi assim com ebola, foi assim com outras doenças, a própria febre amarela, a própria leishmaniose, e essas doenças acabam vindo para o homem de uma maneira. Então, nós estarmos atentos à saúde dos animais é fundamental. Abandono não resolve o problema, eutanásia também não resolve o problema, temos que tomar cuidado, né, com a saúde das pessoas. Olha só o estrago que foi feito na humanidade, foi aquilo que a gente falou, mais de 5 milhões de pessoas infectadas, né, muito mais do que isso, nem me lembro já qual é o número atual, mais de 150 mil mortos. Então, assim, é uma tragédia, porque é um efeito dominó. As pessoas, uma família que perde um parente, às vezes é um pai que sustenta aquela família. Eu me lembro que num evento que a gente fez aqui no Racovid-19, Igor, só para poder contextualizar, a gente tinha uma colega nossa aqui de Manguinhos que ia fazer uma apresentação, e ela no dia falou assim, pô, Paulo, eu posso... E aí tinha uma programação, ela ia falar depois, e ela assim, pô, Paulo, eu posso falar primeiro, porque eu tive aqui uma família que o pai morreu de Covid, e a mãe com mais 4 filhos, e ela não consegue sair de casa porque o filho está pequeno, ela tinha que enterrar, senão o pai ia ser enterrado como indigente. Então, olha só o impacto, assim, da doença na vida das pessoas. Então, e a pandemia aconteceu por quê? Igor, nós não sabemos ainda. Então, assim, né, como o vírus chegou no ser humano? Isso ainda é uma incerteza. Nós não conseguimos ter tempo. Você vê, a pandemia foi tão devastadora que nós não conseguimos ter tempo de investigar de verdade todos os processos. Então a gente sabe assim, o vírus surgiu do morcego? Ok, provavelmente, né, porque o sequenciamento genético parece o do morcego. Passou para quem? Né, então do morcego infectou o pangolim? Foi o pangolim? Foi um canino silvestre? Foi uma outra espécie? E aí esse animal infectado foi para a feira e contaminou uma pessoa. São muitos eventos ainda que a gente não consegue explicar, porque uma transmissão viral não é tão rápida assim, né? Eu não vou pegar um pangolim, vou comer e vou me infectar, porque o vírus precisa se adaptar ao novo hospedeiro. Então, existem muitas lacunas que, por conta da pandemia, a gente não conseguiu explicar, né? Porque temos que cuidar da vida. Então, investimentos em tratamentos, em vacinas. A gente está correndo com a vacina, né? A Fiocruz, né, o Marcos Krieger apareceu ontem, ou anteontem no Bom Dia Brasil, no Bom Dia Rio, não me lembro exatamente, falando da previsão, né, de que se tudo der certo, a vacina já estará disponível para uma parte da população, agora no iniciozinho do ano que vem, né, então fevereiro ou março. A gente está esperançoso de que as coisas melhorem para o próximo ano. A gente está vendo a Europa agora com um novo lockdown, né, assim, porque eles pegaram, né, inverno, verão e inverno, eles estão entrando novamente no inverno. Então, e nós demos sorte, porque a doença chegou aqui no final do verão, passamos gravemente com o inverno, com muitos óbitos,
mas estamos entrando no verão, então a nossa produção de vacina vai chegar ainda antes do próximo surto de inverno. Mas é importante porque é uma doença que envolve muitas coisas. Então, quando a gente olha um pouquinho para essa questão assim, dos animais, a gente tem que ter a preocupação com o aumento de animais abandonados, com eutanásia e com o meio ambiente também, porque tudo reflete, eu falo assim, é um único planeta, nós somos todos hospedeiros, né, do lugar onde a gente vive. Então, se a gente não tiver essa preocupação, que mundo a gente vai deixar para o futuro, né? Então, assim, a nossa preocupação sempre é essa. Tem uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Né, quando estava respondendo a Regina, né, quais os cuidados que nós devemos ter com os animais, né? E prevenção com os animais em relação aos seus donos. E você falou, queria que você falasse um pouquinho mais, deveriam ser os mesmos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Então, assim, toda a orientação que a gente tem em relação aos animais assim, é o cuidado básico de higiene e é o cuidado básico em relação à pandemia. Então, assim, se você tem um cachorro ou um gato, o cachorro é mais comum, né? Mas se você tem um cachorro, eu falo sempre assim, olha, e é a recomendação da OIE e da OMS. Você vai sair com o seu cachorro na rua, ótimo, porque ele faz o xixi, faz o cocô, tem o manejo, é bom para você dar uma voltinha com ele, mas evite que ele tenha contato com outros animais, evite que ele tenha contato com outras pessoas, evite levar o seu cachorro, ou você mesmo, em uma área onde você tenha muita aglomeração, porque o risco, né, do vírus estar presente em um ambiente com muitas pessoas é presente. E esse animal ele pode pisar no vírus, pode lamber, e depois você bota ele no colo, ele te lambe e você se infecta também. É um ocasional, né? Então a gente tem que ter um pouco desse cuidado. Então eu sempre recomendo, e a recomendação é essa, você limpar o focinho dele quando você chegar em casa, quando você estiver entrando em casa, limpar a patinha dele. Evitar o uso do álcool 70. O álcool 70 é muito bom para a nossa mão, né, para desinfecção das bancadas, mas o álcool 70 é muito abrasivo para a pele do cachorro. Então a gente tem os lencinhos, ou você pode fazer um paninho com água e sabão neutro e passar na patinha dele, passa no focinho, que é principalmente o local onde o cachorro fica ali muito em contato. E aí, volto a falar também, se vocês têm uma pessoa dentro de casa positiva com Covid, né, ainda que essa pessoa esteja clinicamente bem, não esteja com sintomas graves, não esteja internada, está em casa, em isolamento, e mora uma família, então assim, essa pessoa que está isolada, ela também deve ficar isolada, pelo menos naquele primeiro momento, aquela janela dos 15 dias do cachorro, porque esse cachorro vai querer ficar com ela, vai pegar, então existe um risco do cachorro ser um veículo de transmissão para outras pessoas da casa. Então, o isolamento também de uma pessoa infectada dos animais é recomendável. É óbvio, volto a falar, se eu moro sozinho, estou positivo, mas estou bem, né, eu tenho que botar comida para o meu cachorro. Então, antes de botar comida, boto a máscara, né, lavo a mão, boto lá no meu cachorro e aí fica super tranquilo. A gente não tem assim, grandes preocupações, mas as recomendações de higiene e cuidados e prevenção são os mesmos. Antes de manipular o cachorro ou depois de manipular o seu animal, lavar bem a mão, lembrar que tem que lavar entre os dedos. A gente tem áreas da mão, né, que são menos lavadas do que as outras. Então, aprender melhor a lavar as mãos é muito importante. A gente ter o cuidado, né, de fazer a desinfecção dos animais sempre, né, quando eles forem na rua, com água e sabão, né? A gente tem os lencinhos também, esses que vendem em pets, que também são ótimos para você fazer a limpeza, são mais caros, por isso que a gente fala sempre, pega um Perfex, um paninho com água e sabão, é suficiente para você fazer a desinfecção da pelezinha deles. E a manipulação e evitar principalmente de você levar o seu cachorro para passeios ou para lugares que estejam aglomerados. Então, é muito importante que a gente mantenha um pouco o isolamento, né? A gente tem visto o número de casos diminuir, mas foi o que hoje um professor lá do Pedro Ernesto, da UERJ, o infectologista, falou. A doença ela pode ter um número pequeno de risco, mas quando ela pega uma pessoa, quando ela realmente cria uma condição clínica, existe uma chance de óbito dessa pessoa. Então, acho que devemos sempre reforçar os nossos cuidados em relação a aglomerações, assim, né? As pessoas às vezes me chamam assim, Paulo, vamos para a festinha. Eu falo, não, eu tô de boa, assim, né? Eu não quero ir lá, tô tranquilo, entendeu?
então a gente procura sempre ter o máximo de cuidado em relação. Mas o que é importante aqui, e eu queria te agradecer muito por você ter me convidado para falar, é isso sim. Animais não transmitem Covid, animais não têm um papel importante na transmissão da doença, animais não ficam doentes efetivamente, e eles não devem ser abandonados de maneira nenhuma. O abandono configura maus tratos, então é um risco que esse animal não tem possibilidade de viver na rua sozinho, principalmente se era um animal que já estava na casa de alguém. Isso é um Doméstico, exatamente. crime, assim, ele não consegue, ele estava acostumado a comer ração na sua casa, como é que ele vai andar na rua? Esses animais são atropelados, sistematicamente a gente pega, aqui mesmo na Fiocruz a gente recebe, ontem foram abandonados 4 filhotinhos aqui no campus, então assim, a gente procura reforçar, e é muito ruim, porque a gente tem uma população muito grande de animais, o que é difícil da gente cuidar de todos eles. Então, queria te agradecer muito assim, por essa oportunidade de falar. Animal só faz bem, ele tem um papel importante, teve um papel, a gente tem trabalhos publicados sobre a percepção da doença, e uma das coisas que foi notada é que as pessoas que tinham animais em casa, cão, gato, passarinho, se sentiam menos sozinhas, né? Com Se certeza. sentiam menos abandonadas quando elas estavam com seus animais em casa. Isso é lindo, entendeu? Porque é isso, os animais eles fazem parte da nossa vida, entendeu? Com certeza. Paulo, gostaria de agradecer enormemente a nossa conversa aqui, foi muito esclarecedora, acho que para todo mundo que está assistindo. Dizer também que esse bate-papo vai ficar disponível no canal do IGTV da Memória da Eletricidade e mais tarde no canal do YouTube também. Então, para quem tiver dúvidas, né, e quiser compartilhar com amigos e colegas que também têm essas dúvidas, podem poder rever. Para quem chegou mais agora, pode também rever toda a nossa conversa, esclarecimentos. Muito obrigado pelos esclarecimentos que você fez agora. E aguardo a todos e a todas na sexta-feira para mais um bate-papo aqui sobre saúde, com essa memória da pandemia. Tá bom? Obrigado, obrigado, Paulo, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, acho sempre importante. Eu sempre falo, nós aqui que trabalhamos no ICICT, né, eu sempre acho que nós temos a obrigação, sempre, né, em todas as oportunidades, de levar informação, conhecimento, esclarecimento. É a nossa missão, né? É a nossa missão dentro do guarda-chuva da Fiocruz e a nossa do ICICT, principalmente, nós como servidores, trabalhadores, colaboradores, levar assim, um máximo de informação correta, de qualidade. O combate à fake news é algo que a gente tem como meta o tempo inteiro, porque a desinformação ela é uma coisa assim, absurdamente ruim para as pessoas. E aí eu só posso agradecer o seu convite, é ótimo falar. Sou seu fã, entendeu? Assim, né, de Também. carteirinha. Acho que você é uma pessoa assim, pô, que traz para a gente sempre muito conhecimento, muita informação, e eu só posso agradecer. Estou à sua disposição, e quem quiser qualquer tipo de informação, material, algum artigo, né, referência, é só entrar em contato com o Igor ou me procurar, que eu posso disponibilizar o que a gente tem na nossa base aqui para poder fazer. E só para falar assim, logo no início da pandemia, para a gente finalizar aqui, nós fizemos um inquérito do novo coronavírus em todos os animais do campus. Então a gente, preocupado exatamente com essa... pô, será que tem? Será que transmite? Todos os animais que ficavam soltos aqui no campus, a gente pegou, a gente fez a coleta do SWAB, e a gente mais ou menos avaliou 101, 102 animais, não me lembro o número exato, e não encontramos nenhum animal positivo, que é um dado também muito legal. A gente ficou super tranquilo de que esse risco de transmissão, se a gente fez em abril, não tinha impacto. Então, gente, animais não transmitem Covid. E, Igor, obrigado pelo convite. Eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado Querido, a todos muito e um bom dia obrigado. para todos. Fiquem com saúde. Obrigado, mestre, também. Fique com saúde. Um bom dia a todos e a todas. Foi ótimo, muito esclarecedor. E como você falou, é a nossa missão como pesquisador também esclarecer, fazer circular informações seguras e estar à disposição também para tirar dúvidas de quando for necessário, né? É para isso que a gente está aqui também. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. E a Igualmente, todos fiquem com também. Deus também. Todas. Bom dia a Obrigado. todos. Bom dia.